Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, num evento Descomplica RS, um projeto de desburocratização e empreendedorismo. Tenho a honra e o prazer de conversar aqui, entrevistar o advogado Leonardo Lamacchia. Doutor, podemos dizer que o Descomplica RS traz agilidade, ganho de tempo, ganho de dinheiro e, principalmente, vai atrair mais investidores para o estado do Rio Grande do Sul? Uma iniciativa fundamental, parabenizar o governador Eduardo Leite, parabenizar o secretário Cláudio Gastal e toda a sua equipe. Uma iniciativa fundamental para que o Rio Grande do Sul avance. Eu tive a alegria de ser indicado como membro da sociedade civil, juntamente com outras 5 pessoas, o Daniel Santoro, a cientista política Elis, o empresário Walter Lídio Nunes, entre outros membros da sociedade civil, Daniel Santoro, e nós estamos participando deste Conselho de Desburocratização, coordenado pelo secretário Cláudio Gastal, que já entregou em 97 dias, importante destacar, Sérgio, em 97 dias foram 43 reuniões de todos os grupos de trabalho, 8 reuniões do Conselho e antes dos 100 dias de trabalho desta iniciativa do governo do estado, nós conseguimos já apresentar a revogação de 300 decretos. Então, esse é um tema fundamental, a redução da burocracia, tornar o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul mais favorável e não só o ambiente de negócio para quem quer empreender, como bem destacaram aqui nas manifestações o governador e o secretário Gastal, para que o estado possa atender melhor o cidadão. Então é uma iniciativa que busca a melhoria do atendimento do CPF e do CNPJ e, sem dúvida nenhuma, trará grandes ganhos à sociedade gaúcha. Vai ser, provavelmente, um cartão de visita e um passaporte para o desenvolvimento e o crescimento da sociedade gaúcha. E mais importante, que a sociedade está compreendendo isso. A sociedade está compreendendo que o futuro do Rio Grande e do Brasil passa pelo empreendedorismo, pelo setor produtivo, pela iniciativa privada. Nós temos que ter um estado menor, enxuto, que faça e atenda às atividades básicas e típicas estatais, na ordem, a meu juízo, segurança, saúde e educação, e deixe a iniciativa privada fazer o resto. Então, que bom que a sociedade está entendendo isso e apoiando essas iniciativas, e eu reitero, temos que dar os parabéns a todos que se envolveram, sociedade civil, poder público, governador Eduardo Leite, secretário Cláudio Gastal, e a tantos que trabalharam para já entregar isso, e agora tem muito mais trabalho pela frente que será feito também nesse sentido de desburocratizar e tornar o ambiente do Rio Grande do Sul um ambiente muito propício para os negócios. Eu sei que o advogado Leonardo Lamacchia aqui, que participou intensamente desse projeto de desburocratização, de Descomplica RS. Obrigado aqui no Palácio Piratini, hoje junto com o governador do estado. Eu é que agradeço mais uma vez, a cobertura de vocês é muito importante, de suma importância, para que a sociedade veja esse trabalho que está sendo feito e se conscientize nesse sentido. Um grande abraço. Passaporte, o cartão de visita para o desenvolvimento, esse projeto? Você não tem uma ação sozinha que desenvolva o estado. E o desenvolvimento não se dá por decreto. Aliás, estamos até aqui falando justamente quantos decretos foram feitos e que perdem a sua eficácia e que se tornam um grande emaranhado de burocracia a ser superado. Então não tem uma ação sozinha, essa é mais uma que, junto com outras tantas ações do governo, prometem criar aí um ambiente de negócios mais favorável no Rio Grande do Sul, que é, entre os 3 pilares que eu reputo fundamentais para a competitividade do estado: redução de custos da tributação, redução de custos logísticos. Este é o pilar da burocracia. Nós podemos revisar processos burocráticos, temos um apoio do Conselho de Desburocratização, que tem membros do governo e da sociedade civil, que ajudaram a identificar aí ações importantes e que abrem agora um portal para que cada pessoa possa também, experimentando alguma dificuldade burocrática,
reportar a este Conselho para ser analisada aquela situação de burocracia que fuja do razoável e assim possa ser estudadas as soluções para um processo burocrático dentro do Estado. Porque o que a tecnologia nos proporciona hoje em dia não é apenas pegar processos burocráticos existentes, analógicos, e transformá-los em digital. Nós temos que exatamente usar a tecnologia para revisar todo o processo, né? Por que a gente fazia daquele jeito e como é que a gente pode fazer diferente hoje em dia. Estamos revogando aí 300 decretos, né, que perderam a sua lógica, a sua eficácia. Estamos com cerca de 20 mil decretos sob processo de revisão, agora com o apoio de cada uma das secretarias finalísticas, identificando o que pode ser revogado de tudo aquilo, transformando a nossa burocracia em algo mais ágil. E estamos já anunciando que nos próximos dias vamos protocolar na Assembleia Legislativa uma revisão também do nosso Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, que é também um dos grandes pontos mais reclamados aí de dificuldades burocráticas para empreender-se no Estado do Rio Grande do Sul. Então vamos revisar, criar novas formas de processos de licenciamento que ajudem o Estado a se desenvolver sem perder a proteção com o meio ambiente, respeitando o meio ambiente, protegendo, mas com mais celeridade e racionalidade nos processos burocráticos. Mais agilidade, mais confiança e menos desconfiança? Sem dúvida nenhuma, confiança no Estado para gerar o ambiente necessário para o investimento e geração de emprego e oportunidades para a população. O nosso projeto prevê participação do próprio Conselho de Proteção Ambiental, Conselho do Meio Ambiente. Nós temos um compromisso forte com o meio ambiente. O que nós não podemos é ter este compromisso com a visão de que não se deixe empreender, se dificulte o empreendimento, como que se dificultando o empreendimento se protegesse o meio ambiente de forma absoluta. Porque também é uma inverdade. Porque nós vivemos 12 milhões de pessoas num território. Sem desenvolver, sem gerar emprego, sem gerar riqueza, o efeito danoso da vida humana, do ser humano num ambiente existe, com esgoto, né, com detritos, resíduos, o problema de saúde, ou seja, você tem, para proteger o meio ambiente, tem que desenvolver para proteger o Estado. Então é esta conciliação que nós estamos buscando através desse projeto. Espaço para o desenvolvimento, os processos por autodeclaração não serão para todos os empreendimentos, evidentemente, são para aqueles menos complexos em que o papel do Estado é fiscalizar, mas não de cercear quem quer empreender. E liberando projetos de menor complexidade, nós vamos ter condições de dedicar a estrutura do Estado de licenciamento para aqueles projetos de maior impacto, ou seja, agiliza-se os menores, tira da mesa os menores, fiscaliza eles e foca a atenção de toda a nossa estrutura de licenciamento nos projetos mais relevantes, mais impactantes, para os quais nós não poderemos dar licença por autodeclaração, mas que tendo mais dedicação sobre eles, também vão ter a maior agilidade. Então isso nós vamos apresentar em breve. Estou muito seguro de que é um projeto que garante proteção ambiental, que é também, evidentemente, um valor importante, mas que ajuda a desenvolver, porque desenvolvendo a gente também protege o meio ambiente, gerando melhor qualidade de vida para as pessoas e recursos, receitas no Estado, que vão nos ajudar a promover investimentos para a proteção do próprio meio ambiente. O foco do último encontro com o ministro Paulo Guedes foi muito mais em projetos importantes de investimentos no setor energético, especialmente em função do marco legal do gás, que nós devemos encaminhar à Assembleia Legislativa e que queremos estar alinhados com a política que o próprio ministro identifica para o Brasil de desenvolvimento do setor do gás, questões de renovação, de concessões em usinas de geração de energia que nós temos. Então, algumas questões importantes do setor de energia. Claro que fizemos um ponto de controle sobre a situação em que estamos com a Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas um ponto de controle para a atualização de status da forma como as coisas estão se encaminhando. A Secretaria do Tesouro Nacional já fez algumas observações no que nós apresentamos, nós estamos apresentando algo ajustado para eles, então agora é uma interação que vai ficar num ping-pong que esperamos seja breve aí, para entendermos se o plano que nós temos de recuperação fiscal para em pé aos olhos da Secretaria do Tesouro Nacional e que ele possa ser formalizado. Então, é essa interação que acontece agora e que eu espero possa ter um desfecho até o mês de setembro. Vereadora, ataca principalmente os excessos? Sem dúvida, esse é o foco aqui, né? Então, trazer os municípios através da Rede Simples, com apoio do SEBRAE,
Nós termos aqui o Estado revogando decretos e preocupado em rever todas as legislações e decretos que nós temos de regulamentação de processos no Estado e termos o portal do Descomplica com a abertura para que o Conselho da Desburocratização e o governo se apropriem aí das demandas em processos burocráticos, vai nos ajudar bastante a fazer o Estado do Rio Grande do Sul ficar com uma burocracia dentro do razoável, né, do aceitável, que ajuda o Estado a terem as ações e investimentos que respeitem as regras, como elas têm que ser, né, isso é importante também, mas que não inibam investimentos. Então, certamente é para combater excessos e gerar um ambiente mais atraente ao investimento. Secretário Cláudio Gastal, hoje aqui num Descomplicar RS, num programa, podemos dizer que é um momento emblemático, histórico para o desenvolvimento e crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. Também estamos aqui, o SESCOM prestigiando esse evento, o Flávio Duarte, que é vice-presidente do SESCOM. Cláudio, podemos dizer que é uma data emblemática para o Estado do Rio Grande do Sul, mostrando um apetite, um DNA e uma sede muito grande por desenvolvimento e atrair grandes investidores. A questão é importante, a burocracia você tem que enfrentar de frente, né? Ou seja, eu sempre tenho um ditado, ou seja, custo é que nem unha, você sempre tem que estar cortando, e burocracia é custo, então logo burocracia é que nem unha, você tem que estar cortando continuamente. E é sinônimo de atraso, né? E aí, então, na verdade, você tem burocracia burocracia boa e a ruim. Nós temos um excesso da burocracia ruim e pouco da burocracia boa, que seria uma burocracia mais otimizada e focando em coisas efetivamente que são importantes para a regulação. Projeto para buscar o equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio, buscar a otimização, ou seja, e partir sempre do pressuposto da boa-fé. A maioria dos cidadãos são da boa-fé, então o Estado tem que confiar e não usar a burocracia como espelho para uma desconfiança contínua. É um avanço, eu fiquei surpreso, a gente percebe ali que num decreto a gente já tirou 300 decretos, leis, que isso para a nossa profissão é um bálsamo, porque em vez da gente atender o empresário, né, na gestão, trazendo soluções para o negócio dele com uma expertise, a gente acaba gastando tempo em obrigações acessórias, em burocracia, é um decreto em cima de um decreto. E a gente vê com bons olhos e a gente coloca o nosso sindicato à disposição do governo. Não, com certeza é um trabalho agilidade da sociedade. Agilidade. E tem que ser um trabalho da sociedade. Por isso criamos o Conselho de Desburocratização com a sociedade, com o governo. Nós temos o governo, tem que cada vez mais se abrir e ouvir quem efetivamente faz as coisas acontecerem, que é a sociedade civil organizada, é o cidadão, é a empresa, é o empresário. Obrigado, secretário. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Estamos hoje aqui na Federação, a casa dos grandes debates, das grandes reflexões, e hoje o tema é o futuro do setor da saúde, um tema emblemático, um tema que envolve toda a sociedade, não escapa a ninguém, desde o nascimento até próximo da morte, e eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o presidente do IP, Marcos Vinícius de Almeida, que é o presidente do IP, e também a presidente Simone. Marcos, a importância de um debate como esse aqui, mostrando que apesar de todo esse caos ainda, nós temos muita qualidade na saúde. Bom, primeiro de tudo, parabenizar a Simone pela iniciativa e o protagonismo de levantar um tema tão importante, delicado, que muitas vezes, como ela mesmo relatou na abertura, ele fica um pouco ao largo dos debates econômicos do Estado. Mas a saúde, sem dúvida alguma, ela é essencial nesse aspecto, né? Porque os efeitos que hoje os orçamentos públicos, tanto dos municípios, dos estados e principalmente da União, eles estão sendo direcionados de maneira muito expressiva para poder cobrir as demandas que têm surgido diariamente. No IP, assumindo agora recentemente, cerca de 10 dias frente à instituição, também teremos alguns desafios, né? Lidar com aspectos que foram tratados aqui, como a judicialização, os avanços que a tecnologia está trazendo e a dificuldade de poder fazer esse equilíbrio entre as receitas e o custo. Exatamente. Presidente Simone, hoje a presença
presença aqui dos principais hospitais, dos principais hospitais do setor, hospitais referência, como clínicas, o Mãe de Deus, o Moinhos, e hoje também a presença do presidente do IP mostra o protagonismo da Federação. Tivemos um debate muito rico, nós que sempre abordamos temas técnicos, né, econômicos, políticos, precisamos enxergar esse universo da saúde como um grande potencial também de geração de riqueza. É uma honra para nós gaúchos, né, termos esse centro de referência em saúde aqui no Rio Grande do Sul. Então, perdendo apenas para São Paulo. Hoje, os gaúchos eles não precisam pegar o avião e se tratar em grandes centros. O Rio Grande do Sul é um centro de referência, mas são muitos os desafios que ainda temos que vencer. E para isso é importante que nós possamos disseminar esse tema, né, torná-lo mais corriqueiro no nosso dia a dia, enxergando os grandes desafios e que enquanto sociedade precisamos vencê-los. Então, os nossos hospitais de referência estavam aqui, muito bem representados por seus gestores que têm a excelência, né, na questão técnica, para poder fazer um trabalho muito bom. E também ao lado do Marcos Vinícius, que assume, né, o IP, também com grandes desafios, mas nenhum intransponível. É preciso muita dedicação, é preciso trazer essa questão da técnica também, do pragmatismo para solucionar os problemas que estão ao nosso alcance. Agora, ficou bem claro hoje que gestão é estratégico. Sem dúvida, a gestão é o principal que nós precisamos, né? Ainda mais quando se trata de vidas humanas. E a gente tem uma escassez de recurso. Então, quando se tem o foco na gestão, na equalização das contas, a gente consegue ter os objetivos alcançados. Eu acho que esse é o grande desafio que o Marcos vai ter agora com o seu trabalho. Parabenizar esse trabalho, que foi um trabalho profícuo, um trabalho que hoje aqui um público de Grenal, e também parabenizar também a presença do presidente do IP, Marcos Vinícius. Obrigado, presidente. Obrigado, um prazer enorme poder estar aqui. Parabéns novamente à Federação pelo trabalho, pela pauta de hoje. Obrigado. Doutora, o que faz hoje, vamos entrar primeiro, antes do assunto principal, que é o futuro do setor da saúde, o Hospital de Clínicas ter essa referência de excelência? Bom, muito obrigada pela pergunta. É excelente a gente poder conversar um pouquinho sobre um modelo que é único em termos de hospital público universitário, né? O modelo do Clínicas, do ponto de vista jurídico, não tem nada igual na estrutura do MEC, é um hospital do Ministério da Educação, mas que tem a prerrogativa de trabalhar com o setor público, 90% dos pacientes lá são pacientes do SUS, mas também tem uma prerrogativa de trabalhar na área de convênios e privados. O que faz que nos obriga a ter uma gestão diferenciada em relação ao que é considerado tradicional dentro da gestão pública. Existe uma preocupação diferenciada. Posso me interromper? Claro. Porque eu quero só colaborar com essa linha de raciocínio, porque no Clínica chama tanta atenção a excelência que até as obras são entregas durante o cronograma, né? Eu acho que tudo isso faz parte de um pacote, né, da tradição do Hospital de Clínicas, de ter um compromisso muito grande assim, com entrega, com eficiência, com gestão. E essa obra que está terminando agora, né, vamos ter a felicidade de estar recebendo aí, entregue no dia 30 de setembro, provavelmente já tendo algum movimento aí em dezembro. Ela é um exemplo disso, é um exemplo de obra cara, né, quase 500 milhões de reais, entregue dentro do prazo, sem aditivos de custo, né? Que ano foi inaugurado Clínicas? 60 e poucos, 70, né? 70, né? 70. Ele tem uma lei de criação de 1970 e essa é a grande diferencial do Clínicas. Ele é criado por uma lei né, federal. Então, ele tem uma blindagem institucional. Atravessam-se vários políticos e partidos e governos e o Clínicas continua sendo... ele fica dentro de uma estrutura... Bom, agora direto ao assunto. Inclusive, eu sou prova disso, assim, eu já fui atendido no Clínicas, várias pessoas da minha família. A excelência do atendimento agora na área médica, que a gente vê os professores, vê os residentes, assim, como é que chegar a esse nível, assim, de excelência? Olha, eu acho que é um misto de muita responsabilidade, é um hospital ligado à universidade, então a gente tem uma responsabilidade de formar profissionais da saúde da Federal. Então a Faculdade de Medicina, a Escola de Enfermagem, que são os dois grandes pilares, é uma responsabilidade muito grande de jogar esse pessoal no mercado dentro do melhor padrão, né, de formação médica na área da saúde. Então, tanto a graduação quanto a residência. Vocês são referências em vários aspectos da medicina, mas são os que mais chamam a atenção? Olha, o Clínica
Clínicas é um hospital que se diferencia pela alta complexidade, né? Então, é um hospital público que trabalha com todos os transplantes, por exemplo, é o único hospital público federal que faz todos os transplantes de órgão sólido, e é notório que qualquer hospital que trabalha com transplante se diferencia do ponto de vista de complexidade e de qualidade do cuidado muito. A área de cardiologia é muito forte. Os grandes hospitais, eles têm isso, né? Cardiologia, neurointensivismo, oncologia, ortopedia. Chama muito atenção. Exatamente. Inclusive, vários médicos lá são autoridades internacionais. Não, né? Vários são líderes de vários setores da sociedade, presidentes de sociedades nacionais nas suas áreas. Então, realmente, é um caldo de cultura muito rico e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade social. É salvar esses médicos dos laboratórios aí, porque os laboratórios estão em cima dos craques, né? É como a seleção, como o futebol. Veja bem, o Clínicas, como não poderia deixar de ser, tem uma regra forte de compliance, né? Então, todo mundo que está lá tem que entrar naquela questão de cuidados com a gestão pública, todo mundo assina lá um compromisso de fazer a coisa certa. Mas não é só o aspecto de fazer a coisa, mas de manter esses craques no time, né? Porque são cobiçados esses craques no mundo todo. Eles são, mas acontece que existe aquela questão de trabalhar no meio acadêmico. Ele tem um retorno que não é nem financeiro, né? Que é uma satisfação diferente. E é o caminho do saber ali. Com certeza. Então, a parte financeira não é o que segura as pessoas lá. Eu quero deixar isso claro. Um outro assunto, antes de nós entrarmos direto ainda do que eu gostaria, que é sobre o futuro do setor da saúde, em relação a vocês sempre são premiados. A gente vai no PGQP, vai top de marketing, vai marca mais lembrada e tudo isso. Isso significa um reconhecimento da sociedade? Eu tenho certeza, mas eu acho que isso expressa também o orgulho que quem trabalha lá tem. Então é uma coisa automática, sabe? Essas premiações, elas são um reflexo daquelas 6 mil pessoas, que é o corpo funcional do Clínicos, mais os professores, que têm um orgulho muito grande. São 6.100 funcionários, né? Todos contratados CLT, né? Mais 1.200 alunos de graduação, mais uns 500 professores da universidade atuando lá nas diversas áreas, medicina, enfermagem, fisioterapia, as áreas da saúde da universidade estão lá. Então é um caldo de cultura, muito mais 1.600 alunos de pós-graduação. Então isso dá uma riqueza de tecido humano muito grande. As pessoas têm um orgulho. Então eu acho que esses prêmios, eles refletem muito o que está de dentro para fora, sabe? Não é uma coisa artificial. Publicidade. É uma pergunta que eu, sinceramente, eu não gostaria de fazer, porque em todas as vezes que eu faço essa pergunta, sempre vem uma resposta muito triste, muito dolorida. O futuro da saúde. Me permita ser diferente. Eu acho que a gente trabalha Acho que a gente tem que ser criativo, tem que ser inovador. Não pode ficar olhando no retrovisor, a gente tem que entender o cenário e encontrar as oportunidades, que eu acho que é isso que nós temos que fazer, especialmente dentro de um hospital desse porte, hospital público, né? Tem que ser muito criativo, tem que usar o seu tecido humano para fazer a diferença para a sociedade. Trabalhar com o mínimo de sustentabilidade, ninguém ali está para rasgar dinheiro público, muito antes pelo contrário, a austeridade é uma marca do hospital, mas acho que a gente precisa da inteligência daquele corpo todo funcional e encontrar saídas. E olhar para frente, gestão, eficiência, entrega, métrica, né? Medir performance, não adianta a gente se acomodar, ficar, enfim, deprimido, tem que olhar para frente. Marcos, parabéns aí pelo esse grande destaque teu hoje aqui nesse debate, nessa reflexão sobre o futuro do setor da saúde. Trouxemos aqui a Santa Casa de hoje, mas ao mesmo tempo projetamos a Santa Casa do futuro. Santa Casa que hoje tem uma abrangência assistencial de todo o país, recebendo pacientes dos 27 estados brasileiros, dos 484 municípios do estado do Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de consultas ambulatoriais, 59 mil internações hospitalares, 67 mil procedimentos cirúrgicos, 6 milhões e 500 mil serviços de diagnóstico e tratamento.
para mais de 1 milhão de pessoas. Instituição essa que tem toda uma responsabilidade também relacionada à formação e que está projetando uma linha de investimentos de 434 milhões para os próximos 4 anos. A Santa Casa do Presente, projetando-se para a Santa Casa do Futuro, também integrada com uma rede de inovação, uma rede de saúde, muito centrado em processos, em melhoria da qualidade e segurança do processo assistencial, como também pensando em desenvolvimento de centros de atenção ao idoso, centro de atenção à mulher e centro de atenção ao homem. Uma nova emergência SUS também projetada para entrega em março de 2022, projetando todo um processo de desenvolvimento institucional, além dos 216 anos que já estamos fazendo nesse 2019.